Uma reforma da Previdência busca corrigir distorções e recuperar a confiança da sociedade no futuro do país que todos nós vamos experimentar, especialmente as gerações mais jovens. Nossa entrevista agora é com Rogério Nagamini, do IPEA. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Olha só, a conta da Previdência consome uma parte cada vez maior do produto interno bruto do nosso país. O que isso significa para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma, o Brasil gasta com Previdência como se fosse um país velho, mas não é um país velho. A despesa com Previdência no Brasil é típica de um país com a participação de idosos que é o dobro ou mais do que a nossa. A gente já está gastando 13% do PIB. E também o problema é que vem crescendo num ritmo absolutamente sustentável. Nas últimas 3 décadas, só a despesa com o regime geral de Previdência Social, que é o INSS, cresceu ao ritmo de 0,2% do PIB ao ano. E com o rápido envelhecimento que nós devemos passar nas próximas décadas, a tendência é que essa despesa cresça num ritmo ainda maior. E certamente isso tem impactos graves para o nosso desenvolvimento. Um exemplo é que cada vez mais sobra menos dinheiro para outros gastos. Só com Previdência já consome mais da metade da despesa primária da União. Se eu considerar também pessoal, a gente está falando de 70%. Acaba sobrando pouco para educação, saúde, investimento em educação, em saúde ou mesmo investimento em infraestrutura. O senhor citou envelhecimento rápido aqui no Brasil. Teremos que aumentar a produtividade. Como que a gente balanceia essa conta? Sim, o aumento da produtividade é fundamental. Só ele? Só ele não é suficiente, porque só para citar, a população de 15 a 64 anos, que engloba quase a totalidade dos contribuintes e trabalhadores, em 2060 vai ser menor do que é hoje. Na verdade, vai começar a cair em 2038. Então, só a produtividade não vai ser suficiente, porque a população em idade ativa vai estar caindo, enquanto a população idosa, por exemplo, de 65 anos ou mais, vai estar crescendo ao ritmo de quase 3% ao ano. Na verdade, ela vai triplicar entre 2018 e 2060. Então, crescer a produtividade é fundamental, mas não é suficiente. É necessário ter uma reforma da Previdência. Reforma da Previdência que, inclusive, o próximo governo, a partir de 2019, não vai ter mais como adiar. Quais são os pontos imprescindíveis dessa reforma? Eu vou citar pelo menos 2 pontos que me parecem fundamentais. Primeiro, implementar uma idade mínima que o governo já vem tentando colocar desde a década de 90 e até hoje não conseguiu. Enquanto o mundo inteiro, são mais de 50 países, estão aumentando a idade legal de aposentadoria, o Brasil não consegue nem colocar a idade mínima, acabar com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Esse é um primeiro ponto fundamental. O segundo ponto que também me parece fundamental é completar a convergência das regras de previdência dos servidores públicos para as mesmas regras do trabalhador do setor privado. Acho que não faz sentido o setor público ter um teto de valor de benefício muito maior do que o pessoal do INSS. Então, é fundamental complementar essa convergência. Ela já começou, mas ainda falta complementar. Uma medida que seria fundamental é tornar a instituição de previdência complementar nos regimes próprios de previdência dos servidores públicos obrigatório. Hoje é facultativo. A partir da aprovação da reforma, que a gente espera que seja já em 2019, no início do próximo governo, quanto tempo será necessário para reequilibrar as contas públicas, em média? Na verdade, a reforma, o principal objetivo dela é só garantir que a despesa não tem uma trajetória explosiva. A tendência a crescimento é decorrente do próprio envelhecimento. Hoje a gente já tem uma relação de 2 contribuintes para cada beneficiário. Sem reforma, fatalmente lá por volta da década de 2040 você chegaria de 1 contribuinte para 1 beneficiário. Então o que você precisa, o objetivo fundamental da reforma é só evitar uma trajetória explosiva, é só garantir a sustentabilidade. Isso não significa necessariamente que você não vai ter um déficit da Previdência, mas significa que a despesa, que hoje é 13% do PIB, não cresça para, por exemplo, 20% do PIB. Ou seja, é tentar manter
a despesa relativamente estável em relação à proporção do PIB. Já é um bom começo, pelo menos. Sim. E junto à reforma, o governo precisa implementar uma ação, uma política pública para incentivar as pessoas a procurarem as entidades de previdência complementar fechada, as poupanças de longo prazo? Sim, sem dúvida. Assim, como as pessoas estão vivendo cada vez mais, é óbvio que isso implica a necessidade de ter uma poupança maior, né? Até porque em faixas mais avançadas a tendência natural é ter despesas maiores com saúde. Então, por todas essas razões, é fundamental que as pessoas poupem mais, que o país como um todo aumente sua poupança para enfrentar esse desafio do envelhecimento. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Agradeço. Rogério Nagamini, do IPEA, aqui na TV Abrap. Disruptura e o mundo no novo século. TV Abrap no 39º Congresso.